Bem, como a gente prometeu, agora a gente vai conversar com a secretária municipal de Educação de Breves, professora Diana Amorim. Professora, são 46 dias já a senhora à frente da Secretaria Municipal de Educação. Como é que foram esses primeiros dias da sua gestão? Boa tarde, TVB Notícias, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Nosso muito obrigado novamente à TV por nos abrir esse espaço e permitir que a gente fale com a comunidade. 46 dias muito intensos, de muita dedicação e de muito trabalho. Mas eu creio que esses 46 dias foram positivos. A nossa avaliação, o nosso balanço dos trabalhos da Secretaria de Educação são muito positivos. Nós conseguimos resolver os principais problemas enfrentados. Creio que os tumultos que talvez a população tenha sentido, mas foi rápido. A gente sempre reconheceu a necessidade de fazer os pagamentos dos servidores. A gente tinha apenas um impedimento legal, né? A gente falou outra vez aqui na última entrevista da questão dos recursos que estavam em conta. Mas enfim, o impedimento que o Fundeb tinha de que os recursos do ano de 2019 fossem utilizados em 2018. E a pedido do próprio governo, o procurador do município adentrou junto ao juiz com um pedido de liberação, né, uma judicialização para que a gente pudesse ter um amparo legal para pagar. Isso aconteceu. E imediatamente nós fizemos o pagamento. A gente está com os salários de janeiro em dias, o salário do 13º que estava atrasado em dias, o salário de dezembro em dias, e estamos assim esperançosos, né, com a folha pronta praticamente. Dia 25 os diretores estarão conosco fazendo a auditoria da folha do mês de fevereiro e com muita esperança de que os saldos sejam satisfatórios para que a gente possa pagar em dias também o mês de fevereiro. Outra prioridade do governo, né, é que a gente, até tornar regular os pagamentos dos professores, só use o recurso do Fundeb para pagamento. Então, assim tem sido feito e a gente está com um saldo já satisfatório. A gente está com muita esperança que o 5º dia útil seja um dia de comemorações. Secretária, para a gente entender melhor, por que a CEMED não podia naquele momento pagar o mês de dezembro, mas pagou o mês de janeiro? E claro, foi o que motivou a greve. Por que não se pagou logo dezembro e deixou janeiro para depois? Perfeito. A gente tem a lei do Fundeb, né, que é a que determina a aplicação dos recursos públicos da educação, vamos dizer assim. Por que o Fundeb é a principal lei? Porque o Fundeb é o nosso maior recurso. Aí nós temos outros recursos, sim, que é o 25%, que é a receita própria, que é repassada para o município, que é 25% dos recursos do IPTU, ISS, mas que são recursos baixos, porque a arrecadação de IPTU e de empresas que funcionam no município são pequenas, então são 8 impostos que geram a receita própria. A gente também tem um repasse pequeno no FPM, que a gente chama de 5%, e tem o grande recurso, que é o que promove a educação, principalmente a remuneração dos servidores, que é o Fundeb. A Lei 11.494 proíbe o uso do recurso com débitos de anos anteriores. E quando nós chegamos dia 11 de janeiro, nós nos deparamos com folhas de dezembro atrasada, folha de 13º e encargos. É verdade que o prefeito ele determinou que fosse procurado junto à Justiça para que fizesse essa autorização, né, que acontecesse esse pagamento do mês de dezembro, mas que fosse de forma legal e que não tivesse nenhum problema depois, por exemplo, a própria secretaria? Perfeito. Assim, desde que eu cheguei aqui, a gente tem uma conversa boa com o prefeito Toninho. Ele tem nos dado autonomia para realizar nosso trabalho. E o que a gente sempre senta à mesa e deixa bastante claro é isso, é que tudo que for legal, possível, vai ser feito. Agora, aquilo que não tem base legal, a gente precisa sim encontrar as formas legais de fazer. Por que a gente está falando isso? A gente faz coisa ilegal? Não. Mas existe especificidade no Marajó, né? A questão do barqueiro, a questão do abastecimento, enfim, uma série de especificidades que é só daqui, que outros municípios de outra região não vivem e que a gente precisa, às vezes, adequar a lei.
E é importante salientar, eu falei isso na outra vez, que o fato de ter dívida não significa que a gestão subtraiu qualquer recurso, né? Mas que há uma pressão, né, sobre os pagamentos, sobre o modo como está posto e que precisa de muito direcionamento para que a gente consiga sair dessa condição, né? E há direcionamento mesmo de gestão. E a gente continua falando com a professora Diana Morim, secretária municipal de Educação de Breves, e falando a respeito, né, de como anda a situação da Secretaria Municipal de Educação em nosso município no exercício da secretária. E, professora, foi pago o mês de janeiro e o mês de dezembro não. Foi o que motivou a paralisação, a greve e tudo mais. Mas por que não pagaram dezembro e pagaram janeiro? Nós pagamos janeiro porque nós tínhamos convicção de que o recurso do Fundeb do ano do exercício de 2019, ele é próprio do ano corrente. Então, não tinha outra decisão a fazer senão pagar janeiro. Mas o que fazer com os salários atrasados que existiam, dezembro e 13º? Não, o que fazer? Reconhecer, né? Reconhecer o direito dos trabalhadores. Isso a gente sempre reconheceu. Então, começou uma consulta jurídica muito intensa e a gente fez da melhor forma possível, no tempo mais curto que nós podíamos, tentando de todas as formas dialogar também com a categoria. Acredito que nós fizemos umas 3 conversas, eu e eles na CEMED, eu e eles na CEMED, 2 conversas com eles na Câmara Legislativa, até a nossa ida ao TCM, retorno e decisão do prefeito, junto ao procurador municipal, de judicializar o pagamento e pedir permissão, o que, graças a Deus, se deu de modo positivo e a gente conseguiu pagar e tornar esse ato legal. Quer dizer, então, que quando o juiz autorizou que o recurso de 2019 fosse aplicado para pagar as contas do exercício de 2018, foi uma decisão motivada a pedido do prefeito? Sim, foi o procurador, como todos podem acessar, né, nas redes sociais, o procurador Walter Proeza, que entrou junto ao juiz com um pedido de pagamento de forma imediata e foi dado em decisão emergencial, né? Se o juiz não autoriza e vocês pagam, vocês poderiam, enquanto gestão do dinheiro público, sofrer algum tipo de sanção, de repente até mesmo o Tribunal de Contas e até mesmo afastamento do prefeito? Sim, né, a decisão que foi nos dada junto ao Tribunal de Contas pelo conselheiro Daniel Lavareda é de que se nós pagássemos, utilizássemos o recurso do Fundeb indevidamente, nossas contas seriam rejeitadas e que ficava, inclusive, a recomendação dele pela judicialização, porque judicializado, quando o juiz determina, a gente cumpre-se. Então foi o que foi feito e a gente ficou muito feliz com a decisão do juiz, muito feliz com a finalização desse processo e o retorno às aulas. Superada toda essa situação, como é que fica agora o ano letivo? O que tem de previsão para terminar? Como é que vai ficar, enfim? Esse é um assunto polêmico, né? Acho que no município, tendo em vista que nós temos já a intervenção do CME anteriormente a essa última greve. Municipal isso, né? Que é o Conselho Municipal de Educação. Esse é um assunto polêmico para a sociedade brevense, porque ele tem o interesse de vários pares, né? Os professores, o interesse das escolas, dos pais, da Secretaria de Educação e de todos em geral, né? Porque a educação ela fomenta todos os 4 cantos deste município, de todos os lugares onde existe. Então, assim, a nossa maior preocupação hoje, para além de toda essa discussão que já se tinha do ano letivo, e a gente tem o Conselho Municipal de Educação, que já havia feito intervenções, tinha se desdobrado em fazer um trabalho de condensação do calendário para atender minimamente as condições legais, só que nós temos outros problemas fundamentais, né? Que é a questão hoje dos recursos públicos futuros. O censo escolar, que é o que faz a contagem dos alunos, vai abrir agora em março e fecha em março. Então a gente está muito angustiado com a continuidade do ano letivo
ultrapassar as datas limites de informações. E aí é importante entender, Flávio, que não basta terminar no último dia do censo, porque é humanamente impossível a transmissão de informações sem um cronograma planejado. Então a Secretaria fez um cronograma de encerramento do ano letivo, com atividades compensatórias para o ano de 2019. Nós consideramos inalienável o direito às 800 horas. Nós temos clareza do artigo 24 da LDB quanto ao cumprimento dos 200 dias letivos. Isso não está em questionamento pela Secretaria de Educação em nenhum momento, ao contrário. Nós queremos saber como é que nós, enquanto gestores da pasta pública, poderemos fazer a garantia de todos os direitos sem haver perdas futuras, né? Principalmente comprometer o recurso de 2020 para sustentação e manutenção dessa rede. Isso é o que pode acontecer no caso de não fazer o censo. No caso de nós não encerrarmos o ano letivo, porque para fazer o censo eu preciso informar qual foi o resultado de rendimento dos alunos em 2018. E aí quais serão as matrículas em 2019, quais são os professores que estarão vinculados a essas turmas. Então são 3 etapas fundamentais e que estão intrinsecamente ligadas ao encerramento do ano letivo. Qual a data limite que a senhora acha que está no mínimo do aceitável para terminar o ano letivo? Nós fizemos várias propostas às escolas e nós lembramos que essas propostas que nós estamos fazendo às escolas pela diretoria de ensino não é impositiva, né? Não é autoritária, não tem o fim de determinar que as escolas encerrem o ano letivo, mas de orientá-las. Orientá-las que faz-se necessário que nós tenhamos o rendimento dos alunos finalizados, para que nós possamos inserir na base do censo escolar. Faz-se necessário que nós pensemos a educação para além deste ano. Como vai ficar o início de 2019, como vai ficar o fim e o reinício de 2020. Então pensa, por isso que eu disse no início que o calendário letivo é um tema muito polêmico e que requer que todos nós tenhamos muita sensibilidade em olhares multidirecionais para esse assunto. E a Secretaria de Educação em nenhum momento está pensando essas orientações para punir professores, para ir para o embate com o Conselho Municipal de Educação ou para lesar o direito dos alunos ou querer prejudicar qualquer que seja a atividade letiva. Ao contrário. Secretário, vou falar em lesar direitos de aluno. Como é que vai ficar a reposição, né, dessas aulas? Uma vez que a educação foi paga, o salário foi pago, mas não teve a atividade com os alunos. Como é que vai ficar isso? Esse é um outro desafio que nós temos lá na Secretaria de Educação, porque nós encontramos nos nossos relatórios, que nós estamos chamando lá na Secretaria de Marco Zero, né? A diretoria de ensino, junto com a equipe técnica, está organizando um relatório detalhado sobre todos os aspectos encontrados na educação de breves ao longo de um período, né? E dentre eles nós encontramos no ano de 2018 uma lacuna entre fevereiro a maio sem período letivo e que não era período de recesso nem período de férias escolares. E essa lacuna de quase 90 dias, né, sem atividade letiva, este é o grande problema da educação que se remeteu para cá, para 2019. Então, assim, as nossas orientações é muito com base de que esta lacuna que ocorreu não pode gerar prejuízo para o ano letivo de 2019. A gente entende e reconhece que há dívidas, sim, de pagamentos do dia letivo, tanto pelos trabalhadores da educação, quanto pelo próprio planejamento anterior que a Secretaria realizou. No entanto, o que é mais essencial nesse momento é nós pensarmos no aluno e no funcionamento futuro dessa rede. Eu penso que nós, adultos, professores, equipe técnicas, nós temos capacidade sim de solucionar isso, minimizando os impactos dessa decisão para os alunos. Então, qual é a proposta nossa? É que a gente chegue aos 90% de atividade letiva,
dê uma parada intermitente e retorne o ano letivo de 2019 pagando o débito de 2018. Porque se nós não pararmos, nós teremos prejuízos irreparáveis à educação de Breves. A senhora fala em pagar, no caso, seria repor. Repor, mas no ano letivo subsequente. Sim, sim. Secretário, hoje, segunda-feira, nós temos uma audiência pública que vai tratar sobre a educação aqui em Breves. Qual é o objetivo dessa audiência pública? O objetivo é ouvir os pais, né? Porque a Secretaria de Educação já se pronunciou, o Ministério Público intermediou essa discussão muito fortemente. A gente tem que agradecer a doutora Gabriela Rios, né, pela força, pela dedicação em colocar a educação nos trilhos. O Sintep também tem essa necessidade de se pronunciar quanto ao calendário de reposição, principalmente da última greve. O CME tem um papel fundamental nesse trabalho junto à sociedade, porque é ele que faz o acompanhamento, a fiscalização e a normatização. A gente compreende o dilema do Conselho Municipal de Educação, que está com a questão do artigo 24, né, que é o cumprimento na íntegra dos 200 dias letivos, e aí tem nós, que é a parte da gestão, que para além do cumprimento dos dias letivos, existe todas as obrigatoriedades com os demais entes. Nós temos o MEC, que tem um calendário do censo que inicia e que fecha, nós temos o calendário da Secretaria de Estado e nós temos o calendário municipal, que não dialoga com o Estado nem com o município. Então a gestão precisa tomar decisão. Então foi com base na necessidade de garantia dos direitos futuros que a Secretaria está propondo a parada intermitente do ano de 2018 para o ano de 2019, com reposição no ano subsequente. Agora há pouco nós estamos organizando várias parcerias, inclusive com a ABB, entre outros órgãos, de como nós vamos fazer essa compensação. E a nossa proposta é de uma educação em tempo integral no ano de 2019. E para finalizar, professora, como é que vai ficar o futuro da educação em Breves? Nós fizemos até uma metáfora lá na Secretaria de Educação durante esses dias de trabalho, né? Como eu disse no início, foram dias intensos, dias de muita dedicação, de muita equipe, de muita gente que está debruçada em fazer dar certo. E a gente chamou esse momento de travessia, que nós estamos num barco onde as águas estão agitadas e que tem muita gente a bordo e que nós precisamos chegar no Porto Seguro. Então essa travessia, ela precisa de que todos que estejam a bordo se posicione de modo correto, no lugar certo e no comando, né, do comandante, para que a gente faça a travessia e que a gente consiga fazer o futuro dessas crianças. Então a gente chama que esse é um momento de travessia segura e que vai precisar de que todos se unam e que numa única só voz saia o comando para que onde a gente possa desembarcar nossas crianças. Professora, muito obrigado pela entrevista. A gente está bastante esperançoso, né, e é um desejo de toda a comunidade de Breves realmente que a educação possa, deslanchar, né, e possa ser realmente um orgulho para todos nós de Breves. Afinal de contas, nós temos aí milhares de crianças, né, que estão hoje, né, que precisam, né, desse futuro garantido. E eu sei que está em boas mãos, né, tem os nossos professores, nossos diretores e a CEMED. Enfim, como a senhora diz, né, o conjunto, né, todo mundo tem que estar de mãos dadas, que o objetivo, né, tem que ser alcançado. A gente vai agradecendo a senhora pela participação, espero poder voltar aqui, né, trazendo outras notícias e notícias bem melhores, né, se Deus quiser. Gente, a gente vai terminando por aqui o TVB Notícias de hoje, desejando a você uma boa tarde. A gente volta amanhã a partir do 12h30. Até lá!